Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Esse é o Papo Renal, podcast do Grupo Nefroclínicas, grupo que nasceu em Belo Horizonte e que agora toma conta aí do Brasil, levando uma mensagem virtuosa no que tange ao cuidado da pessoa com doença renal crônica. Aquela doença que efetivamente leva, em última análise, não só a todo o sofrimento, mas para a diálise, para o transplante. E aqui a gente vai falar sob a perspectiva de quem de fato importa, o nosso cliente, o nosso paciente. Então, se você gosta do conteúdo produzido aqui, já compartilha tudo que você está vendo aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para as notificações, isso é super importante para a gente chegar com esse conteúdo em mais pessoas. E olha, hoje eu tenho o prazer de estar gravando num estúdio diferente, numa cidade diferente. Pela primeira vez o Papo Renal está sendo gravado em São Luís do Maranhão. São Luís, que foi a terceira cidade a receber uma unidade do Grupo Nefroclínicas. Eu tenho um orgulho imenso toda vez que eu chego aqui, porque muita gente me pergunta, mas por que vocês abriram em São Luís? Tanto lugar, né? Vocês são de Belo Horizonte. Pessoas. Vocês vão ter a oportunidade aqui de estar escutando uma delas hoje, mas eu vou começar pelas damas. Eu queria apresentar a Patrícia Fará, que é paciente aqui da Nefroclínicas, administradora aposentada, tem 51 anos, é divorciada, tem 2 filhas, a Mayara e a Yasmin, e a gente vai contar um pouquinho da história. Patrícia, seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui conosco, mas mais do que isso, por confiar no nosso trabalho e realmente estar aqui dividindo um pouquinho da sua história com a gente. Muito obrigada. Eu sou Patrícia, tenho 27 anos de renal crônica. Descobri meu problema renal logo depois que eu tive a minha primeira filha. De lá pra cá, logo que eu tive a Mayara, né, a primeira filha, eu com 2 anos dela nascida, eu comecei a fazer hemodiálise. Tive um transplante, com 2 anos de diálise eu transplantei, fiquei 14 anos doador vivo, meu pai, fiquei 14 anos transplantada, tem 11 anos que eu voltei. E hoje eu faço parte também dos clientes da Nefroclínica. Essa troca de paciente para cliente é uma coisa assim muito importante. Eu achei importante quando a primeira vez eu fui chamada de cliente em vez de paciente. Parece assim que muda, uma mudança de chave. Na gente mesmo, a gente se sente valorizado e importante, sabe? De verdade. Patrícia, você não tem noção do tanto que é bom escutar isso, porque o que eu já tomei de pedrada por chamar as pessoas de clientes. Não, cliente tem uma conotação comercial. Eu falei, não, paciente é que tem uma conotação de eu estar, literalmente, ela ter que me esperar a meu bel prazer de quando que eu vou servi-la. Então, assim, fico super feliz. Mais do que uma palavra, né? Realmente transformar isso em algo pragmático, em ações. A gente vai falar muito aí a respeito da sua história, mas eu queria já te deixar aqui um presente nosso, do Grupo Nefroclínicas, para você levar para casa, muito tá bom? Obrigada. E depois ela vai perceber que vai usar isso nas diálises em trânsito. Isso aí é pra ela usar. Já tem spoiler já aí, tem né? spoiler do que tá na sacolinha, depois ela vai nos contar se gostou. Boa. Ótimo. Estou recebendo aqui também o Dr. Flávio Barros, Flavinho, que virou um irmão, um sócio que comprou realmente a ideia do projeto do Grupo Nefroclínicas. Flávio, a gente se conheceu pelas redes sociais, né, Flávio? E muita gente fala que rede social é algo impessoal e olha onde que a gente chegou hoje. E eu tenho muito orgulho de ter, não só como sócio, mas como amigo. Obrigado aí demais. E obrigado aí pela presença, vamos fazer um papo bem legal. Afinal de contas, hoje a gente vai falar um pouco de será que é possível ter qualidade de vida na pessoa que faz diálise? Com certeza, Neto, a alegria é nossa de aqui em São Luís do Maranhão ter o projeto Nefroclínicas sendo realizado há 3 anos. Quando a gente percebeu esse projeto que nasceu em Belo Horizonte, a gente teve um brilho nos olhos, eu e Thaís, minha esposa, que também é médica nefrologista, para que a gente conseguisse trazer a Nefroclínicas para São Luís. A gente queria que o nosso propósito aqui em São Luís fosse realizado através da Nefroclínica São Luís, e o que era sonho hoje é realidade aqui em São Luís do Maranhão. A gente é muito feliz por ter esse projeto sendo executado aqui da melhor forma possível, e a gente fica muito grato por acolher tantas pessoas, tantos clientes, como a Patrícia disse, na nossa casa, que é a Casa do Paciente Renal em São Luís. Maravilha. E aqui a gente tem até um prêmio que a gente recebeu. E eu gosto muito de mostrar isso porque
é uma terminologia que cada vez mais as pessoas vão escutar, Patrícia, que é o VBHC, que é um acrônimo de Value Based Healthcare, que é Cuidado em Saúde Baseado em Valor, que eu gosto de explicar da seguinte maneira. Hoje o modelo da saúde ele é baseado no desfecho negativo, ou seja, as pessoas que trabalham com saúde elas são incentivadas à doença. O que paga a conta? É a internação, é a cirurgia, é a diálise, não é o cuidado, não é evitar a diálise. Então, quando você inverte essa lógica e trata o paciente como cliente, você está fazendo VBHC. E eu acredito que cada vez mais isso vai ganhar espaço, não pelo amor, mas pela dor. Porque o sistema de saúde está próximo de colapsar e a gente realmente cada vez mais precisa caminhar de forma sustentável para manter o melhor cuidado gastando aquilo que é necessário e não gastando a Deus dará, porque a coisa é finita. E eu queria usar um pouquinho aí da sua história para a gente conversar a respeito desse cuidado baseado na pessoa, baseado no cliente. Você já deu aí alguns spoilers, mas você já tem uma longeva história relacionada à doença renal crônica. Conta um pouquinho mais de detalhes para a gente, como é que isso tudo começou, para a gente discutir um pouquinho a respeito do tema. Certo. Em 1998, eu tive o diagnóstico de renal crônica. Tinha que entrar na diálise, eu não tinha a mínima noção do que era. Não sabia o que era fístula, não sabia. Fui direcionada pelo médico que me diagnosticou fazer fístula para não botar catéter. Deu certo, fiquei no conservador bem rígido mesmo, quase só ingestão de clara de ovo. Eu até vou te cortar um segundo só porque para você é super normal. Fístula, catéter, isso que a Patrícia está falando, gente, a fístula nada mais é do que por onde ela faz o procedimento da hemodiálise, que ela puxa o sangue e devolve para a pessoa. Só que, eventualmente, isso não está pronto e a gente tem que usar uma alternativa, que é o tal do catéter, isso, que ela falou, né? Então, isso. a pessoa que cuidou de você se antecipou aí a necessidade de diálise. Provavelmente você já estava com uma creatinina, que é o exame, o grande nosso marcador, né? Bastante alterado nessa época. Sim, já estava em 12. Uau. E eu tive que segurar para a fístula ficar pronta para ser puncionada. Então, logo a fístula estava no ponto de ser puncionada, fui para a diálise. Não sabia mesmo o que era. Quando eu descobri que para me sair da diálise, tinha que ser via o transplante, eu me desesperei, porque eu não sabia o que era transplante. Na minha cidade não tinha transplante. E eu fiquei meio perdida já com uma filha pequena. Mas... super jovem, né? Isso. Aí, com 2 anos, o transplante chegou aqui na minha cidade. Eu fui a segunda a ser transplantada aqui em São Luís. E meu pai foi doador, né? E glória a Deus, deu tudo certo. Fiquei 14 anos, tive uma filha depois do transplante. Fui perdendo o rim. Primeiro pelo uso constante da ciclosporina e tivemos que trocar a medicação dos imunossupressores. Por causa do transplante, né? Exato. Aí foi evoluindo a minha creatinina até chegar ao ponto de eu ter que voltar para a diálise. No começo não queria voltar, mas quando a gente tem por que lutar, a gente vai e volta, né? Porque não é a gente que decide, é Deus mesmo. E eu tinha minhas filhas já, e eu tenho que correr atrás da minha saúde, porque tenho elas. Eu acho que já dá pra gente tirar bons insights aqui, né, Flávia? E é engraçado como é frequente a gente escutar no consultório, na cabeça da pessoa que nunca passou perto de uma clínica de nefrologia, o que é uma sessão de diálise, relacionar fazer diálise com morte. Fazer diálise como não vou viver mais, acabou minha vida. Exato. E por mais que a tecnologia ela tenha avançado nos últimos anos, a gente está falando de uma pessoa que viveu o século passado ainda, né? Você viveu a transição de muita coisa que hoje já é totalmente normal de se fazer. Há algum tempo atrás não era tão assim. Quiçá numa cidade que está fora do eixo Rio, São Paulo, né? Então, eu acho que você é a prova viva de que fazer diálise, ter uma doença renal crônica, está longe de ser necessariamente um sinônimo de morte ou de má qualidade de vida, né?
Ô Flávio, vou puxar da história da Patrícia aqui. Ela falou que pegou essa creatinina, né, que é o exame do sangue mais alto. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que as pessoas descobrem que tem a doença renal crônica, né? Falasse um pouquinho aí da calculadora renal que a gente tem para estimar o percentual de funcionamento, lembrando que quem faz diálise normalmente está com menos de 10% de função renal. Eu costumo dizer às pessoas que a gente precisa avaliar quem é o cliente, quem é aquela pessoa que pode estar em risco de doença renal crônica. E em especial, né, os idosos, aquelas pessoas acima de 40 anos, aqueles que têm pressão alta, aqueles que estão diabéticos, aqueles que estão acima do peso. E essas 3 situações respondem por 7 a cada 10 pessoas que precisam de uma máquina de diálise atualmente. Pressão alta, diabetes e obesidade. Outras situações menos frequentes são as doenças autoimunes, os rins policísticos, o uso de medicamentos, em especial anti-inflamatórios não hormonais, aquele diclofenaco, dimesulida e ibuprofeno, que você usa em casa e tem que ter muito cuidado com o uso crônico desses medicamentos. Esses são os principais fatores de risco que nos levantam um alerta para que você aí de casa dose a sua creatinina. O que é isso, Flávio? Nada mais é do que um produto de degradação do nosso músculo que é eliminado através da urina. E quando os rins deixam de funcionar bem, a gente acumula creatinina no sangue. Então, de modo indireto, a gente sabe que o rim não está funcionando bem com o acúmulo de creatinina sérica. Um exame simples, barato, acessível, que você consegue fazer em qualquer laboratório ou até mesmo no posto de saúde, aí perto da sua casa. E através da creatinina, a gente tem uma calculadora renal que você pode acessar no site da Nephroclinics, no QR Code à esquerda da sua tela, onde através da sua idade, do sexo e do valor da sua creatinina no sangue, você tem uma estimativa da taxa de funcionamento do seu rim. De modo que eu costumo dizer às pessoas que a gente atende no consultório da Nephroclinics que os rins são filtros e que normalmente eles filtram a cada minuto que passa cerca de 90 a 120 ml por minuto de sangue. Se essa taxa de filtração está abaixo de 90, alguma coisa está errada. Há uma perda de função renal e a gente precisa descobrir o motivo dessa perda para que a gente consiga retardar ao máximo a evolução da doença renal crônica, evitar, para quem for possível, a necessidade de diálise ou de transplante, e para aquelas pessoas que precisarem da diálise ou de transplante, terem a oportunidade da Patrícia, para que seja um momento programado e não de urgência e emergência, passando um catéter no pescoço, no pronto-socorro de um hospital, quando a vida, costumo dizer, muda de bate-pronto e as pessoas muitas vezes, sem nenhum aviso, têm um impacto muito grande na vida pessoal. Patrícia, você, como eu disse, é a prova cabal de que é possível ser longevo em diálise, na realidade em terapia renal substitutiva, porque eu envolvo também o transplante. Mas certamente sua vida mudou, né? E você falou que descobriu o problema com 21 anos, cerca de 2 anos depois estava ali fazendo diálise. Eu queria que você contasse como que isso impactou sua vida e o que você fez em termos de trabalho, em termos de relacionamento, de ser mãe, de ser esposa. Como é que você conseguiu lidar com isso ao longo dessa jornada? O primeiro impacto do susto foi para tudo. Vai viver em função da diálise. E a gente chega debilitado mesmo, né? Na hemodiálise. Mas com o passar do tempo, eu tive, glória a Deus, o Senhor, em primeiro lugar. Depois eu tive bons médicos que sempre me desafiaram a me cuidar, porque não terminava ali as coisas, entendeu? E voltei, terminei minha faculdade, cuidei das minhas filhas, lutei muito pela saúde, assim, me cuidando muito mesmo. Usei uma época o catéter quando a fístula parou e me cuidava muito para não ter infecção, mas quando eu digo muito, é muito mesmo. Aderi totalmente ao tratamento. Se não é para comer uma coisa, não como. Se eu tenho restrição de líquido, eu sigo a restrição de líquido, porque eu não quero sair. Tem vezes, claro, que a gente pisa na bola e chega mais pesada, chega mais carregada de impureza. E a gente sai, lógico, mais debilitada da diálise. E eu tento fazer o máximo para seguir a risco o tratamento, para não sair assim. Porque quando chegar em casa, eu tenho minhas filhas, eu tenho minha casa para cuidar. Meus pais, que são idosos também, eu dou uma força para eles. E a gente ter bons médicos que nos orienta, e a equipe multiprofissional, né,
todo mundo junto, é uma coisa que nos desafia a ser melhores mesmo. Que chega e diz assim, isso aqui bem aqui tá errado. Onde é que tá errado? Esse exame aqui veio alterado. Vamos ver onde é que tá errado. O remédio não tá dando certo, aumenta a dose, vamos trocar. Isso, assim, faz a gente ter uma responsabilidade maior com a nossa saúde, porque a gente não quer decepcionar quem cuida da gente, entendeu? A gente fica com vergonha mesmo. Diz assim, não, doutor Flávio tá apostando no meu exame, e esse exame vai vir bom de qualquer jeito. E a gente vai conseguindo, a gente vê que não é, o diagnóstico não diz assim, tua vida acabou, não é esse. Tua vida vai ter cuidado. Mas aquelas 4 horas que eu tiro para dialisar, são 4 horas também que, assim, eu tô cuidando da minha vida, tô cuidando da minha saúde. A gente até brinca que é um detox que a gente tá fazendo na hora da diálise. A gente tem um grupo de amigos, a gente conversa, assiste televisão, lê um livro. Não é tão ruim quanto quem tá de fora pensa, entendeu? Tem hora que a gente até diz assim, olha, amanhã eu vou ter diálise, vou estar com fulano, aniversário dele, ou então alguma coisa que a gente vai conversar. Eu acho que é isso. Que bom, a situação é essa. Você sabe que, assim, você trouxe nesse seu discurso algumas coisas que eu super valorizo a despeito da doença renal crônica, né? Primeira é a disciplina e o amor próprio. Sim. Que é quantas pessoas a gente vê com as mais variados problemas. Pode ser relacionado à bebida alcoólica, pode ser relacionado ao excesso de comida, né? E a pessoa se vê doente e ela não se cuida. Então, sim, isso eu acho que é algo fundamental. E a segunda, talvez até mais importante, é a não vitimização. É a não se colocar numa posição do tipo, ai, coitadinho de mim, por que comigo? Então, sim, esse seu discurso, eu acho que ele pode chegar no coração de muita gente que está precisando escutar isso, a despeito de fazer diálise. Porque essa pessoa, ela pode chegar e falar assim, peraí, Patrícia tá numa situação muito pior do que a minha e eu tô aqui reclamando. Então, assim, parabéns pelo seu posicionamento, eu acho super bacana. E eu queria puxar para o Flávio, além, se você quiser passar um pouquinho nisso, Flávio, sobre a importância do cuidado com os hábitos de vida, né? Que a Patrícia, de uma certa maneira, trouxe a importância da equipe multiprofissional, de como que, infelizmente, eu acho que a maioria das faculdades nos ensinam a cuidar de doenças e não de cuidar de pessoas. E cuidar de pessoas, para mim, passa por cuidar desse alicerce, né, desse quebra-cabeça da saúde, que ele mistura alimentação, hidratação, sono, movimento, saúde emocional. Queria que falasse um pouquinho disso, porque a gente comunga muito da importância desses valores. Primeiro eu queria fazer uma fala a respeito do que a Patrícia disse, que eu achei muito impactante. A palavra para mim, a frase que eu consigo traduzir a tua fala é o seguinte: você ressignificou a tua situação estando em diálise, de uma situação de sofrimento, de estar ali na máquina por 4 horas, impedindo que você estivesse na sua casa ou tendo um momento de lazer, ressignificou para uma situação de que estou cuidando de mim, da minha saúde, para que eu esteja bem daqui a 4 horas. Isso muda o jogo, esse modo de pensar, em todos os momentos dolorosos da nossa vida, porque isso é aprendizado para que a gente se torne mais forte mentalmente frente às adversidades que todos vamos ter, de acordo com o que Deus nos der de destino. Então, parabéns, Patrícia, por esse teu ponto de vista. Isso faz a diferença. Com relação à questão do estilo de vida, né, isso inclusive foi o motivo pelo qual a gente começou nossa amizade alguns anos atrás, porque você falava muito da low carb, da dieta de baixo carboidrato, e eu tive um momento na minha carreira profissional que eu tive que cuidar de mim para melhor cuidar dos meus clientes no consultório. Eu estava acima do peso, 15, quase 20 quilos acima, com resistência à insulina, ou seja, um estágio praticamente ali de pré-diabetes, aquela barriguinha avolumada. E quando eu estudei muito sobre estilo de vida, sobre nutrição, sobre o poder dos alimentos, eu perdi peso, fiquei bem, muito mais disposto, e com isso foi um ponto de virada na minha vida profissional para que eu conseguisse ajudar mais pessoas no meu consultório. Então, a gente é catequizado na faculdade para prescrever remédio. Para hipertensão, um remédio, para diabetes, outro remédio. De modo que a base do tratamento, gente, a base de tudo precisa ser um bom estilo de vida. Com alimentação, com hobby, sono, momentos com a família, enfim, uma vida saudável. Propósito no trabalho, a gente precisa ter um propósito na vida. Seja a família, seja cuidar
da filha que está ali na faculdade, seja cuidar de um neto na fase mais idosa. Acho que isso é essencial, seja um projeto, um sonho que você tem, como a gente tem na Nefroclínicas, a gente busca incessantemente por isso, para cuidar melhor das pessoas, isso faz a diferença. E quando eu tenho um diabético na minha frente, que ele está acima do peso, e eu digo para ele que 7 a cada 10 pessoas que estão numa máquina de diálise, a gente pode reverter esse processo ou retardar, e eu dou o meu exemplo, inclusive, dessa mudança de virada, muitos pacientes conectam comigo. Essas pessoas conectam, eles, pô, se o Flávio conseguiu, por que eu não consigo? Então a gente busca, por exemplo, num paciente que tem diabetes tipo 2, a remissão do diabetes. Isso é possível na grande maioria das pessoas que tem uma reserva pancreática suficiente para dar conta do recado. Mas o pâncreas não está dando conta naquela situação porque a alimentação está cheia de processados, açúcares, carboidratos refinados que bagunçam ali o metabolismo daquela pessoa. Então eu acho que pensar pela raiz do problema é o caminho que a gente tem que seguir. E eu falo que mesmo que você não reverta, só de você mitigar a necessidade de medicamentos, é indubitável o benefício, né? Porque muitas das vezes aquela salada de medicamentos é responsável por, às vezes, um cansaço, um mal-estar, uma prostração, uma dificuldade do sono, que às vezes você não sabe, por que tá acontecendo? Não, aí começam as desculpas, né? É porque eu tô ficando velha, não, é porque eu tô cansada dos meninos, e às vezes é uma interação medicamentosa. Então, só por isso já vale a pena você ir nessa base e mexer. E você tocou num outro ponto que eu acho que ele é super crucial para quem tem a doença renal crônica, que é a fertilidade. Você teve sua primeira filha ainda não em diálise, mas depois de alguns anos, aí já transplantada, você foi agraciada aí com esse presente que foi sua segunda filha. Queria que você contasse um pouquinho se foi planejado, não foi, essa questão de estar usando ali os imunossupressores, o que você lembra disso aí para contar pra gente? A minha segunda gravidez foi planejada. Eu conversei com o médico que me acompanhava pós-transplante. Tivemos que trocar alguns remédios, algumas dosagens para me poder seguir na gravidez. E o acompanhamento, ele disse assim, vai ser um acompanhamento muito mais perto do que uma gravidez normal. Porque tem um risco, a barriga vai aumentar, vai apertar o rim e a gente vai ter que interromper a gravidez quando tiver sofrimento pro rim. Você tinha quantos anos, Patrícia? Eu tinha já de 29 para 30. Aí a gente vai acompanhar isso. Na minha cabeça, eu disse não. Na hora que tiver prejudicando o rim, eu vou dizer não quero ter. Mas as coisas vão mudando. A gente grávida, a gente pensa na criança, mas a gente pensa que a gente tem que estar bem para criar ela também. E quando chegou na época de ter, minha filha nasceu com 7 meses. E eu segui, tive a minha filha, ficou na incubadora 28 dias. Mas hoje está uma moça aí enorme, graças a Deus, só traz alegria. Passou agora no vestibular, graças a Deus. Vai fazer o quê? E aí, medicina. Eita, será que vamos ter uma nefrologista aí? Quem sabe? Ô Flávio, me conta aí um pouquinho a respeito do ponto de vista técnico. Muita gente com essas dúvidas, né? Essa questão da fertilidade, a pessoa transplantada, a pessoa em diálise, como é que isso é possível ter filhos também quando você está em diálise ou é mais complicado? É possível algo mais complexo, algo mais complicado, em especial na diálise, né? Porque a gente sabe que na gravidez a gente precisa ter uma ureia, que é outro marcador tão importante quanto a creatinina, é um marcador de sujeira no sangue. Essa ureia precisa estar controlada, em especial na gravidez, porque pode prejudicar o feto ali, o crescimento ao longo de toda a gravidez. Então a gente precisa manter essa ureia em níveis mais baixos, de modo que, para uma paciente grávida, a gente precisa fazer o que a gente chama de diálise diária, aumentar o número de sessões para que a gente consiga manter esse sangue o mais limpo possível. Outra coisa interessante é que aquelas pessoas que estão em diálise têm uma fertilidade reduzida, então pode haver alguma dificuldade na própria fertilidade, no próprio início da gravidez, e aí um obstetra, um ginecologista precisa avaliar no detalhe esse tipo de situação. E claro, num processo de decisão compartilhada, avaliando todo o cenário daquela pessoa que está em diálise, decidir sobre a questão da gravidez. Por que eu falo decisão compartilhada? Não é uma decisão do médico. O médico vai orientar o que a gente tem de literatura, os riscos, qual caminho seguir, e a paciente vai decidir de acordo com o que ela bem entender, porque ela acha que vale comprar
essa jornada da tentativa da gravidez, como a Patrícia fez na questão do transplante, com o ajuste dos medicamentos, e conseguiu, mesmo com algumas dificuldades, chegar ao parto e tá aí com a filha hoje dela contando toda essa história maravilhosa. Legal. Patrícia, eu passei ali na clínica agora de manhã e eu falo que veio uma história na cabeça, né? Primeira vez que eu via São Luís, nós entramos naquele imóvel, a gente imaginou uma série de coisas ali. Muita água passou debaixo dessa ponte, muitas alegrias, muitas dores. Mas eu falo que nada melhor que escutar alguém que está ali sendo servida por nós. Eu queria que você contasse um pouquinho de como é que está sendo essa sua jornada. Você foi uma das primeiras que veio tratar-se conosco. Queria que você contasse um pouquinho se valeu a pena, se realmente esse nosso propósito tá chegando lá em quem realmente precisa, né? Porque não pode ser uma coisa falada, retórica, né? Não pode ser uma retórica vazia, né? Sim. Queria que você contasse um pouquinho. Quando eu fui pra nefroclínica, 3 anos, né? Eu já vinha de 8 anos de diálise, né? Quando eu cheguei lá, claro, o tratamento é diferenciado, cada um tem suas particularidades, né? Mas o primeiro contato que eu tive foi com o Dr. Flávio. E, assim, eu disse assim, eu vou ficar aqui. Eu até conversei com outro amigo meu que já tinha ido antes. Ele disse assim, Patrícia, vai lá ver como é que qual é a tua impressão. E eu disse assim, eu vou pra lá. Aí, desde quando, meu primeiro médico na nefroclínica foi o Dr. Flávio. Desde quando o Dr. Flávio pegou meus exames e disse assim, vamos melhorar isso aqui, comprou a minha saúde como sendo a dele, eu disse assim, eu não posso decepcionar esse médico. Eu não posso. Mês que vem meu exame vem melhor. E eu busco isso, entendeu? E a gente escuta muito assim, mas vocês não podem beber água, vocês têm que controlar a proteína, vocês não podem comer carne vermelha. Já ouvi gente dizer assim, não, se eu não comer carne vermelha eu vou passar fome. Gente, isso é muito bom, é maravilhoso ter uma alimentação liberada, é bom. Mas também tu tem que cuidar da tua saúde. E eu preciso cuidar da minha saúde e eu tenho essas restrições, para mim isso é muito significante, entendeu? Restringir o consumo dessas coisas. E eu digo, acho que foi semana passada, a doutora Thaís levou uma paciente que ia começar a diálise para falar comigo, eu estava dialisando. Aí ela disse assim, a moça que foi, disse assim, eu tô com tanto medo e não sei o que, tô tão insegura. Aí eu olhei para ela e disse assim, eu também passei por isso. Não é fácil, não é. Mas a senhora vai ver que quando o médico pega na nossa mão e diz assim, vamos por aqui, tu tem que ter um médico para chamar de teu e confiar. Tu pode escutar, tem grupo de WhatsApp que tu escuta 1001 receita. Tu segue o teu médico, que vai dar certo o resultado. Eu disse pra ela disse, obrigada e tal. Porque a própria nutricionista de lá, a Valesca, já teve dia de eu me esconder dela, de eu fingir que tá dormindo debaixo do cobertor, porque eu disse assim, não consegui o resultado, não consegui. Não comecei a treinar, não tô tomando o que ela pediu pra me tomar, pra me fazer. Já teve dia, e ela vai lá, dona Patrícia, vamos aqui. Vamos retomar. A gente tem que... a gente vê o empenho deles, a gente se sente motivada a fazer e desafiada a ficar melhor, entendeu? Patrícia, sabe que você me lembrou de uma história? Eu atendendo um senhor e já o acompanhava, sei lá, 2, 3 anos. E, exatamente, eu falava, faz isso, faz aquilo e tal, e ele sempre voltava e não tinha feito praticamente nada. E ele realmente estava incomodado, falou, olha, desculpa, eu venho aqui, você me fala, eu não faço nada. E eu falei uma coisa com ele que foi o seguinte, olha, eu nunca vou desistir de você. Nunca. E esse paciente, ele foi muito impactante para mim, porque umas 2, 3 semanas depois, ele me mandou uma mensagem assim, Neto, perdi 4 quilos, obrigado por nunca desistir de mim. Então eu falo que isso não é favor, isso é obrigação. É uma coisa que eu falo, levo isso, e eu falo que a nossa vida é super interconectada, né? Você desistiria do seu filho, da sua filha? É a mesma coisa. A gente não pode, a gente tem que estar ali o tempo inteiro. Então eu vejo muitos colegas eventualmente falando assim, não, nem vou falar com o fulano sobre parar de fumar, não.
Porque ele não vai parar mesmo. Eu vou falar todas as vezes que ele vier aqui. Eventualmente isso acontece, né? Flávio, eu queria que também você contasse um pouquinho dessa jornada, né? Comprar a ideia de trazer, de colocar ali sua força de trabalho, sua reserva financeira. Cara, não é fácil, não é fácil. E eu falo que se a Nefroclínicas cresceu e tem dado frutos, deve-se muito aos nossos sócios como você e como Thaís. Eu queria que você contasse um pouquinho de como é que está sendo essa jornada, né? Apesar das dores, das pedras, das dificuldades, se realmente tem valido a pena. Neto, queria até fazer uma parte aqui na fala da Patrícia, e eu já disse isso para ela algumas vezes. Os primeiros pacientes da clínicas foram os mais importantes. Todo paciente é importante, claro. Mas os primeiros têm algo especial, porque eles não nos conheciam. Eles não conheciam o projeto da Nefroclínicas. O projeto da Nefroclínicas ainda estava no começo, até a nível nacional. E a gente trouxe essa ideia para São Luís. Então, quando você muda da sua clínica, que você está lá há vários anos, e muda para um projeto totalmente novo para ser um dos primeiros pacientes, isso é uma responsabilidade muito grande para nós, que a gente está aqui do outro lado. Então, Patrícia, mais uma vez, grato pela sua confiança desde lá no início, que você acreditou na Nefroclínica São Luís, né? Hoje é mais fácil vir para a Nefroclínica São Luís. A gente já tem 3 anos, a gente já tem um nome na cidade, né? As pessoas já falam de nós, os profissionais querem vir trabalhar conosco. Então é um cenário diferente lá do começo, concorda, Patrícia? Né? Com relação ao projeto, né, eu nunca tive dúvidas a respeito do quanto a gente ia caminhar nessa mudança de como a gente enxerga a saúde no Brasil, a nefrologia. E a gente comprou essa briga junto contigo. A gente teve a amizade que começou pelo Instagram, como você bem disse. A gente se conheceu pessoalmente em um congresso lá em São Paulo sobre medicina e estilo de vida. E quando a gente viu o prenúncio de que a Nefroclínicas poderia se expandir para outros cenários do país, eu e Thaís conversamos e disse: Thaís, vamos ver se a gente consegue trazer a Nefroclínicas para cá? Seria um sonho. E a partir daí a gente investiu toda a nossa energia mental, física e financeira nesse projeto. Um início muito doloroso, é um processo que impacta muito a responsabilidade de trazer um serviço de saúde da complexidade que é a diálise, que é ter tantas vidas sob nosso guarda-chuva. E também a dificuldade de credenciar os planos de saúde. A gente começou com 0 plano de saúde. 0 paciente. Então, é uma missão hercúlea que a gente teve ali no início, mas de grande crescimento. Grande crescimento pessoal, profissional e espiritual. A gente cresce em todas as áreas da vida quando a gente está numa jornada dessa. E eu me sinto hoje uma pessoa realizada no nosso propósito, eu e Thaís e minha esposa, que somos sócios diretores aqui da unidade de São Luís, e cada vez mais convictos de que a gente fez a escolha certa. A gente vai para a Nefroclínicas feliz para fazer ambulatório, para conversar com quem está no salão, dando um bom dia, dando uma boa tarde, e vamos adiante. Os pacientes têm os nossos contatos, a gente conversa não só sobre medicina, sobre saúde, sobre doença. A gente é amigo. É uma conexão que a gente cria com as pessoas. A gente é uma família ali de quem está na clínica a trabalho e de quem está na clínica como cliente. Então acho que isso é o nosso segredo do sucesso. A união entre todas as partes faz a diferença. Você sabe que tem um grande empresário brasileiro, Jorge Paulo Lemann, que ele fala que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Sim. E só que sonho poderia ser um sonho de fazer uma empresa para ela valer milhões e tudo mais. E não tem problema nenhum nisso. Eu acho que realmente algo com um propósito, ele tem que parar de pé. Comercialmente tem que ser algo viável. Mas eu sempre falei isso e repito que eu quero daqui a alguns anos olhar para trás e ter a percepção de que valeu a pena. E valeu a pena, eu acho que carrega um pouco daquilo que eu chamo de legado, né? É de realmente a Nefroclínicas ter o meu dedo, ter o dedo do Flávio, de Thaís e de tantas outras pessoas, de mudar a forma como saúde é feita nesse país, que está no mundo, né? Parar de ser algo onde fazer diálise é melhor do que fazer transplante, simplesmente porque o transplante eu vou tirar uma pessoa ali que está pagando uma conta, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores e é um fato. A gente vibra quando alguém transplanta. Por quê? Porque a gente acredita na tese. A gente acredita na tese que transforma. E você citou algumas vezes aí Deus.
eu queria que você falasse um pouquinho disso, de como que Deus te ajudou nessa caminhada, nesse propósito de vida seu. Deus é tudo. Eu sou o templo do Espírito Santo e eu não podia também decepcionar Deus, assim como não podia decepcionar o Dr. Flávio, que é homem, né? Que é só um ser humano. Deus é uma força maior, é o dono dos meus dias, da minha vida, da minha família. E Deus está comigo. Ele me sustenta e Ele está comigo. E Ele me deu a minha vida. Todo dia Ele me acorda e diz: minha filha, faz o melhor por ti. E é assim que eu levo, entendeu? Eu tenho uma intimidade muito grande nas minhas orações com Deus. Procuro sempre estar em oração com o Senhor, sempre colocando a minha vida, meus projetos, minha saúde, meu futuro, meu dia a dia, minha família, a clínica de diálise, todas na mão de Deus. Porque Ele é que orienta tudo, Ele que abençoa tudo. E é através dele que tudo acontece. Tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito, que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Ele é bastante conhecido, que é: tudo posso que naquele que me fortalece. É exatamente o que você representa para mim. Por mais que você tenha vivido tantas e tantas dificuldades, você foi fortalecida pelo Senhor e pela sua garra, pela sua vontade, pelo seu desejo real de viver. Então, assim, super parabéns, você é um super exemplo. Eu carrego daqui de São Luís esse papo contigo com muito carinho, tá? Gente, o papo tá ótimo, eu falaria mais horas aqui com vocês, mas eu queria deixar uma oportunidade da gente deixar uma mensagem para quem tá ou nos vendo ou eventualmente só nos escutando. Então, Patrícia, a câmera é sua, se você quiser deixar um recado aí para alguém que tá prestes a ir para diálise ou já está em diálise, está sofrendo por causa disso, fica à vontade. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Quem tá com diagnóstico de fazer hemodiálise, eu sei que não é fácil, mas vá com fé, vá. Hoje está tudo muito mais fácil, muito mais desenvolvido. Eu sou da época da máquina de tanque. E pegue na mão do seu médico e vá. Na nefroclínica nós temos excelentes médicos, que eles também podem te dar orientação quanto a isso, quanto à dieta, quanto ao preparo físico mesmo e até emocional. Dr. Flávio mesmo ajuda bastante em todos esses níveis, a pessoa, o paciente lá. A vida não acabou aqui com o diagnóstico. A vida, a gente não é apenas um diagnóstico, entendeu? Nós somos clientes deles e eles têm, todo médico, ele tem que ter a saúde do seu paciente como se fosse a sua. Então, embarca nessa com fé que vai dar tudo certo, Deus quiser. Amém. Flavinho, por favor, obrigado aí pela sua participação, obrigado pela parceria. Tenho certeza que tá só começando. O melhor ainda está por vir. A palavra é sua. Sempre o melhor está por vir. Esse é um lema que eu trago em todo amanhecer. Eu costumo acordar por volta de 5h30 e acordo com toda a energia, acreditando que aquele vai ser o melhor dia da minha vida. E isso que eu faço na minha família, com minhas filhas, com minha esposa e no meu trabalho também, que é o propósito que a gente tem, que Deus nos deu essa jornada para cumprir aqui na Terra. Neto, muito feliz por você estar aqui, você, Fernando Lucas, a Nefro Academy, esses 2 dias. E é muito especial fazer esses 2 episódios com pacientes muito queridos, pacientes muito queridas. A Patrícia, a Mariana, que vem daqui a pouco para falar do acesso vascular, da fístula. É o momento da gente comunicar com as pessoas aí de casa sobre a importância da saúde dos rins e de que a doença renal crônica não é um ponto final. Ela pode ser um ponto continuando na sua vida e a gente tem alguns caminhos para retardar o processo e caso você precise fazer a diálise da melhor qualidade ou o transplante renal. Foque nisso, acredite na equipe que está te acompanhando e você vai ter uma ótima qualidade de vida. Forte abraço a todos. Maravilha, muito obrigado a vocês. Se você que ficou até aqui, poxa, curta o episódio, compartilhe, ative as notificações, ative o sininho lá para saber quando que vai aparecer um novo episódio. Super importante você fazer isso porque você sinaliza para os algoritmos, tanto do Spotify, do YouTube, para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Então,
Isso é a gente faz isso aqui com muito carinho e a gente quer realmente que esse papo de super qualidade chegue no maior número de pessoas, não só no Brasil, mas em todo mundo que fale a língua portuguesa, né? Então, muito obrigado. E se você precisa cuidar dos seus rins, você tem a Nefroclínicas que nasceu lá em Belo Horizonte, mas foi para o Rio, São Luís, Brasília, Curitiba, São Paulo. Estamos crescendo, estamos chegando no maior número de sítios. Temos aí pessoas de fato que acreditam nessa tese. Então, se precisar de alguma coisa, conte com a gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!